Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, hoje eu quero deixar uma palavra para que você possa refletir um pouco. Espero que você tenha um dia muito abençoado e que Ele abençoe a tua vida, a tua casa, que Ele derrame sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida e hoje eu convido você a refletir comigo lá no livro de Salmos. A gente começa pelo versículo 16 do capítulo 9. E a palavra de Deus, ela nos diz assim, ó: O Senhor é conhecido pela justiça que executa, os ímpios caem nas suas próprias armadilhas. Amém? Então o texto ele diz que aqueles que tramam iniquidade, eles serão apanhados pelas suas próprias maquinações. E para a gente ilustrar isso, imagine só um caçador impiedoso, ganancioso, que decide armar uma armadilha ali cruel numa floresta, para poder capturar animais inofensivos e vender as suas peles por lucro. E ele cava ali um buraco bem profundo, ele usa folhas, ele usa galhos para poder disfarçar e ele coloca depois algumas iscas tentadoras ao redor dele. E aquele caçador, ele se regozija com sua própria astúcia, confiante de que os animais mais desavisados, eles cairão ali na sua armadilha. No entanto, o que ele não percebe é que o seu próprio coração é uma armadilha ainda mais perigosa, disfarçada pela ganância, pela crueldade. E os dias se passam e alguns animais realmente eles caem na armadilha do caçador. Mas na sua busca incessante por mais presas, o próprio caçador ele acaba tropeçando e caindo no seu próprio buraco. E ali os seus gritos de socorro, eles ecoam pela floresta, mas ninguém vem ao seu auxílio. E ali naquele lugar preso dentro de um buraco, na sua própria armadilha, o caçador ele é forçado a enfrentar as consequências das suas próprias ações perversas. E ele percebe que, assim como ele armou uma armadilha para criaturas indefesas, ele também armou uma armadilha muito maior para si mesmo. E a gente pode fazer um paralelo com o ensino do texto, ou seja, armadilhas disfarçadas de escolhas aparentemente inteligentes, meu irmão. Na verdade, leva o ímpio a uma ruína da sua própria vida. Porque o caçador ali, ele estava determinado a destruir a presa inocente, não é verdade? Mas ele acaba sendo pego pela sua própria armadilha. E essa ilustração, ela nos lembra que por mais sutis ou engenhosas que sejam as nossas armadilhas, Deus ele vê através delas, porque Deus ele conhece o nosso coração. A sua justiça ela é infalível, meu irmão. Ela não vai permitir que os ímpios prosperem de forma indefinida nos seus caminhos maus. E eles serão apanhados pelas suas próprias transgressões, assim como o caçador, ganancioso dessa ilustração, ele caiu no seu próprio buraco. Então a justiça de Deus, ela é certa. E aqueles que persistem na impiedade, ali de forma terrível, inevitavelmente colherão as consequências amargas das suas próprias escolhas, porque não há armadilha mais fatal do que aquela que o próprio homem ele cai. Então, no contexto desse salmo, quando a gente volta um pouquinho na história, ele remonta um período turbulento da vida de Davi, quando ele enfrentou ali a perseguição implacável do rei Saul. E mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, Davi ele encontrou refúgio na certeza da justiça infalível de Deus. Quando a gente vai lá para o livro de Mateus, lá no Novo Testamento, no versículo 2 do capítulo 7, Jesus ele diz bem assim, ó: Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, a medida com que medirem será usada como medida para vocês. Então não importa quão sutis, ou engenhosas sejam as nossas armadilhas, porque Deus ele vê através delas. Porque as nossas intenções e as nossas ações, elas não passam despercebidas aos olhos daquele que conhece os segredos mais íntimos do coração do homem, como diz lá no Salmo 44. Porque a justiça de Deus, ela é tão certa quanto a lei da gravidade. E aqueles que insistem em desobedecer
serão apanhados pelas suas próprias transgressões. Então, assim como Deus ele é justo para julgar o pecado, ele é misericordioso também para perdoar aqueles que se arrependem. Porque lá no livro de João, lá no versículo 9, no capítulo 1, diz bem assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então lembre-se de uma coisa, guarda no coração, Deus ele conhece os caminhos mais profundos do teu coração, do meu coração, que assim como Davi, encontre refúgio na certeza da justiça de Deus, meu irmão. Não tente disfarçar as suas falhas ou justificar os seus pecados, pois eles serão inevitavelmente expostos, porque Deus ele conhece tudo, tudo ele vê o nosso coração, as nossas intenções. Agora, em vez disso, caminhe em humildade, integridade, confiando na graça transformadora de Deus, porque a justiça de Deus é uma realidade viva que permeia cada aspecto das nossas vidas. E assim como o salmista, que a gente possa encontrar consolo na justiça infalível de Deus, sabendo que, embora os ímpios, os maus, possam prosperar por um tempo, a sua iniquidade será exposta e punida. Não duvide disso. Agora, ao mesmo tempo, aqueles que andam em retidão, eles serão recompensados com a aprovação, com a bênção de Deus. Então, que essa verdade ela possa nos inspirar a viver com integridade, confiando na graça, na misericórdia de Deus e na certeza de que a sua justiça, a justiça de Deus, no fim ela prevalecerá, tanto nessa vida como na eternidade. Guarde no teu coração, espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês de Jesus. Amanhã, se Deus permitir, na segunda-feira a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida e que Deus abençoe ricamente a tua vida, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.